Olá, mecânico automotivo, seja bem-vindo ao podcast Tríade do Mecânico, um movimento que visa valorizar a categoria da reparação automotiva com técnica, gestão de pessoas e gestão de oficinas. A gente acredita que com esses 3 pilares, o mecânico será um empresário de sucesso. Eu me chamo Rodrigo Rodrigues, estou ao lado da minha irmã, idealizadora do projeto Tríade do Mecânico comigo, a Priscila Rodrigues, e que vai apresentar quem é a nossa convidada especial de hoje, não é mesmo, primo? Isso mesmo, tenho muito orgulho de apresentar a convidada. Ela vai falar sobre o nosso pilar pessoas, né? A Tríade do Mecânico, ela tem esses 3 pilares muito fortes, que é a importância da técnica, a importância da gestão, a gente vai falar um pouquinho também de gestão, mas a importância da parte de pessoas, né? Nós somos pessoas, os funcionários são pessoas, os clientes são pessoas, os fornecedores são pessoas, então toda relação profissional, antes de tudo, é uma relação pessoal, né? E a gente vai falar sobre isso hoje. E aí eu queria apresentar ela, é a Vanessa Martins, uma querida. Eu vou pedir para ela falar a parte de formação dela, porque eu vou falar a parte de Vanessa. É uma pessoa que eu conheci que tem um coração enorme, tem um propósito lindo de transformar e curar pessoas. Me identifiquei muito quando a gente se conheceu, Van. Eu agradeço muito a sua presença aqui hoje. Você é uma pessoa muito especial e você me ensinou uma coisa muito linda no nosso segundo encontro, desde o primeiro, que foi muito rápido, mas o segundo foi maravilhoso, porque você me ensinou a elogiar as pessoas na frente. A gente tem mania de elogiar por trás. A gente fala bem, fulano é um bom profissional, fulano é legal, fulano é carinhoso. E aí eu aprendi, né, vendo na prática, quanto que é transformador e como que é incrível elogiar as pessoas. Então, desde quando eu te conheci, aprendi uma coisa muito incrível. Eu queria que você dividisse com as pessoas aqui, porque tem muita coisa boa, muita coisa transformadora que eu sei que você vai poder dividir com a gente. Tá bom? Obrigada pela sua presença. Uau! O coração aqui tá quentinho. Linda. Bom, primeiramente, sou muito grata por estar aqui. É uma emoção, assim, muito grande, porque a gente se conhece há bastante tempo, há pouco tempo, aliás, mas vocês são pessoas diferenciadas, né? Porque tem uma empresa totalmente familiar e eu fico encantadora de ver irmãos seguindo o legado do pai e fazer acontecer com muito amor, né? Então, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui servindo. Mas vamos lá, o que falar de mim? Na realidade, eu tenho muitas formações, tenho MBA em neurociências, sou psicanalista, treinadora comportamental, estou fazendo um mestrado agora de psicologia na organização, só que são tantas formações que eu me perdi, e nessas perdas eu me encontrei, porque o que para mim hoje meu maior título, o meu maior mestrado é a escola da minha vida. É ela que faz a diferença para eu tornar-me uma pessoa melhor, né? Porque quando eu partir, eu quero ter a consciência de que eu fiz algo espetacular por mim e por algumas pessoas. Então, eu não sou os meus títulos, eu sou a minha alma, a minha essência. Porque se a mente humana não estiver legal, você não consegue desempenhar nem bem a parte técnica e muito menos a gestão, que requer uma tranquilidade para você poder analisar números, ver planilhas, fazer planejamento, pensar a médio e longo prazo. Então, se você não estiver bem com a sua mente, consigo mesmo, entender um pouco dessa área para também poder contratar uma equipe legal que entenda a cultura da empresa, né? Eu acho que é o principal fator aí para uma empresa ser bem sucedida, né? Ter sucesso, né, Pri? Eu acho que a mente humana é um ponto que precisa ser muito estudado, até porque no nosso setor, e acredito que na maioria deles, mas no nosso a gente sabe que é latente, é a falta de mão de obra, né? Sim. E aí isso é muito importante na hora de você escolher um colaborador para se juntar ao seu time, né? E a Eva também é do nosso setor, né, Eva? Sim. Conta um pouquinho da história da Torigói, por favor. Eu e meu marido, né, nós somos sócios, nós temos um centro automotivo na cidade de São Paulo, aqui na Zona Leste, e na realidade eu nunca sonhei em empreender. Eu fui aprender a empreender, porque minha primeira formação é nutrição. Então, eu trabalhei 15 anos como nutricionista, cuidando de pacientes em fase terminal.
E o meu marido já tinha, né, a oficina dele, ele é engenheiro mecânico, e ele é oriental, ele já tinha toda uma essência, uma cultura, né, uma liderança mais consciente, pelo fato da jornada dele, né, porque ele veio que o pai dele era eletricista de automóveis, né, então ele tinha um auto elétrico, e aí depois que ele decidiu ter a oficina mecânica. Então, eu tive que aprender a empreender, eu tive que pegar os meus carboidratos, lipídios e proteínas, colocar no meu cérebro, num lugar, trancar na minha mente, no meu baúzinho, e passei a olhar para as pessoas, olhar para o ser humano. E nós, seres humanos, a única coisa que todo mundo tem igual é o tempo. Todo mundo tem 24 horas. Só que a diferença está na essência e na alma de cada ser humano. Então, eu precisei juntar, entender o que era uma oficina, o que era a peça, o que era uma bateria, o que era elétrico, o que era mecânico, o que eram números, o que era gestão. E eu entendi que o maior desafio que nós tínhamos eram as pessoas. Eram as pessoas, porque a peça você consegue esperar, a moto você consegue esperar, o diagnóstico você consegue fazer. E aí você precisa entender o ser humano. Entender o ser humano é uma das coisas mais difíceis que tem. E mais linda, porque o ser humano ele é único, ele é muito individual. Então, nós temos luz e nós temos sombra, e dentro de cada sombra nós temos e vemos a luz. Só que o que fazer mediante a tudo isso? Porque cada ser humano tem uma personalidade. E aí, antes da mente, entra muito forte o autoconhecimento. O autoconhecimento é algo que realmente ele faz a diferença. Ele fez na minha, porque todos nós temos história de dor e sofrimento, alegria e tristeza, perda e ganho. E o que a gente faz diante de tudo isso? A saída é sempre para dentro. Só que na maioria das vezes a gente acaba não entendendo isso, como que é isso para dentro. Então, quando a gente fala de emoção, de mente, que você colocou muito bem, a mente, ela mente. E o cérebro é o órgão mais burro que tem. Ele acredita. Ele acredita. Não é verdade? Ele acredita. Então, são vários pilares que a gente tem que trabalhar. O seu pilar que vocês defendem, a tríade, é muito forte, né? E sem pessoas a gente não consegue. Por mais que nós vivemos uma escassez de mão de obra, isso é no geral. Eu recentemente acabei de chegar de férias, eu estava no exterior e até postei, precisa-se de mecânicos. Então, não é somente no Brasil, é no mundo, né? E aí, o que acontece? O que fazer diante a essa escassez? Não adianta a gente chorar, não adianta a gente gritar. O que a gente tem que fazer? A gente tem que formar e aprender a gerenciar as emoções. Porque quando a gente tem uma improdutividade, quando nós temos a equipe que está desalinhada, quando nós temos sócios que estão em desarmonia, aí entra a emoção. Aí entra o gerenciamento da emoção. O que eu faço com o que eu estou sentindo? Por que eu tenho raiva? Por que eu quero, entre aspas, esganar o meu colaborador? Porque nós somos aqui temporariamente humanos. A gente sente alegria, raiva, dor, desejo, né? Revolta, ira. A gente sente várias emoções ao mesmo tempo. Então, no decorrer do dia a dia, quantas emoções a gente tem? O que a gente faz dentro de tudo isso? Então, na minha empresa, eu procuro ser uma líder mais humana a cada dia. E um dos meus maiores desafios foi desenvolver a escutativa. Porque eu tenho uma personalidade muito acelerada, um temperamento muito acelerado. E aí eu precisei aprender. Reaprender e a buscar dentro de mim uma forma de aprender a lidar com os meus colaboradores. E essa questão da liderança, eu falo muito, né? Quando a gente fala de líder, de empresário, né? Do dono da oficina, que ele vira um empresário, então ele vira um líder, né? Ele tem funcionário, ele tem que aprender como lidar e como andar com esse funcionário. Então fala muito de liderança. E eu sempre pontuo, gente, a liderança começa com a autoliderança. Concordo. Né? Primeiro olha para dentro, entende
entende, né, você, como lida com as suas emoções, como você se comporta, né, e a partir dessa autoliderança, que é o primeiro passo, você consegue entender melhor, né, como liderar a outras pessoas, mas você não vai conseguir ir liderar os outros se você não olhar para dentro primeiro, né, e aprender e ter esse autocuidado, autoliderança, né, esse olhar interno com os seus sentimentos, as suas reações, e aí a gente parte para liderar as outras pessoas. Mas começa na autoliderança também. Sempre. E a liderança, ela é um dos pilares do autoconhecimento. Então, você tem que ter o autoconhecimento e uma autogestão. Então, assim, o que é uma liderança? O que é um autoconhecimento? Então, a gente ouve muito no nosso setor falar em conhecimento. Eu estou conhecendo, eu quero capacitação técnica. Eu me conheço, eu estudo, eu tenho gestão, eu sei separar o joio do trigo, eu sei e nós estamos numa evolução. Eu acredito que pela primeira vez na história da reparação automotiva, da reposição do mercado automotivo, as empresas, elas estão buscando uma consciência, uma liderança diferenciada, né? Então, se você pega no passado, como eram as oficinas e como é hoje, está muito diferente. Sim. Então, nós tivemos, assim, uma evolução muito grande. Hoje, tem coleta seletiva, né? Tem captação de água da chuva em algumas oficinas, tem tecnologia, tem inteligência artificial, tem sistema de gestão, tem tudo, coisas que no passado não tinha. Ainda existia aquele caderninho para anotar, né? Não tinha um sistema operacional. Hoje mudou-se muito, mas ainda, o que eu vejo? No nosso setor, além de ser um setor que cada um vive para si, eu vejo um ego safado, né? Eu falo muito do ego safado. No nosso setor existe muito ego safado. O ego é a nossa personalidade. Então, muitos estão envolvendo muito a capacitação pessoal, a capacitação técnica, mas estão esquecendo de olhar para si. Estão esquecendo de ter relacionamentos saudáveis. Porque na busca e na proposta de valor que muitos empresários têm, que é o famoso faturar 1 milhão, o que é 1 milhão para um é diferente de 1 milhão para o outro, porque a diferença está quem eu sou, o que eu quero fazer com 1 milhão. E aí, o que acontece? No nosso setor, muitos estão paralisados, porque eles estão trabalhando, gerando muita abundância, prosperidade, riqueza, e aí entra o ego safado, que entra a arrogância, entra a ganância, entra a prepotência, e isso também é uma parte de uma energia masculina e feminina, porque existe a energia masculina, a dominância, a arrogância, né, o cérebro mais intelectual, o cérebro mais racional, e nós temos um feminino ferido. E quando eu falo de feminino ferido, eu não estou falando de sexo, eu estou falando de energia, porque quando nós temos um cérebro feminino que está representado na energia da lua, por isso que a gente fala mulher de fases, e o homem também tem essas fases, né? E nós temos o que a gente chama de uma liderança consciente, onde o homem ele tem a energia Shiva e a mulher tem a energia Shakti, a lua e o sol interagindo. E isso falando de uma forma da psique humana, o que isso acontece? É a separação dos cérebros, racional e emoção, porque nós somos razão e emoção o tempo todo, luz e sombra o tempo todo, alegria e tristeza o tempo todo. E a diferença é que nós precisamos de ter um equilíbrio para entender a nossa psique, onde nós queremos chegar. Então, por exemplo, tem homens que, se você me permite, Rodrigo, você tem uma energia muito feminina. Entende que o que é ter uma energia feminina? É ter uma energia intuitiva, criativa, amorosa, relacional. Você é inteligente, mas você é amoroso. E isso complementa, assim como a Pri. E por outro lado, você também tem a tua energia masculina, de ser mais dominante, mais racional. Então a diferença está onde? No equilíbrio, porque se a gente entra muito no excesso de muita energia masculina, aí entra as palavras negativas, entre os palavrões, entre as gírias, entre tantas outras coisas que acontecem. Quando
nós temos essa junção desse equilíbrio, que quando a nossa mente ela é criativa, tudo fica melhor, porque eu acredito numa mente criativa, não numa mentalidade de concorrência. Então, muitas vezes muitas vezes a gente fala muito de concorrência, a gente olha o que o outro faz, o que deixa de fazer, mas quando nós temos uma mente criativa, tudo faz a diferença. Aqui eu vejo uma mente criativa, porque vocês estão à frente de muitos empresários. Tem um podcast, tem uma tríade, tem uma cultura empresarial, tem um livro, tem um legado, então tudo isso está interligado com a energia feminina. Eu lembrei de uma coisa assim tão incrível, a gente participou da Automec, né, recentemente, e você comentando, aconteceu dois movimentos na Automec que eu achei que foi incrível. Teve um movimento de elas na Automec, que foram as mulheres se posicionando, enfim, buscando o seu espaço, que foi muito bacana, uniu várias mulheres, foi lindo de ver e participar. E teve lá no Jornal Oficina Brasil, eles estavam fazendo um talk show, né, por vários temas diferentes. E teve um talk show que o Rodrigo foi mediador, né, tiveram 2 convidados, né, foi muito incrível, o Pitucha e o Johnny, e eles estavam falando de... A gente pode até depois colocar um link do podcast deles aqui, para quem quiser assistir depois. E eles estavam falando como que precisar recomeçar, né? Ter uma empresa, um negócio, precisar recomeçar e tal. E eles contaram as suas histórias, né? E aí, em determinado momento da história, estavam homens ali falando de vulnerabilidade, de família e de Deus. Eu até me arrepia, né? Coisas que parecia o feminino deles, né? Você falou, por isso que eu lembrei. Eu falei, olha que coisa mais linda eles também ter esse espaço. Sim. Também poder falar dessa forma, não ser cobrado por ser durão, né? Por ser isso. Me arrepiou mesmo. É lindo. Porque foi um momento muito especial. Na hora que eles estavam ali falando, depois até comentei com vocês. Foi verdadeiro, né? Foi muito verdadeiro. Deram a volta por cima. Deram a volta por legal, cima. Não é mostrar fraqueza, porque mostra esse lado feminino, essa abertura, né, para poder falar aquilo que tá sentindo, né? Eles abriram um coração. Sim. O Pitucha, né, por mais de uma vez até, né, falou que teve, né, problemas na oficina, se não me engano, foram 3 ou 4 vezes. Sim. E hoje tem uma oficina super grande de referência lá em Minas Gerais, então deu a volta por cima. O Johnny da Indisa também, um abraço para eles. Vamos deixar assim o link. Bom. Parabéns pela história de vocês. E você vê o lado que fez eles conseguirem dar a volta por cima. Às vezes, se fosse mais durão e ficasse batendo na tecla, não vou dar o braço a torcer, ia acabar se afundando mais ainda. Exatamente. Você trouxe 2 exemplos, né, que é fundamental e faz a diferença, né? Pitucha, assim, tenho muito amor por ele, porque ele é de uma humanidade, assim, tão lindo. Ele é um ser humano diferenciado, com uma alma genuína e uma energia muito feminina. Isso que torna ele, né? Porque ele é hiperrealizador. Legal. Né? Ele é um comunicador. Ele vive o humor, então ele transmite a alegria. E a fé é um dos pilares mais fundamentais em nossas vidas, né? Eu amo falar de Deus, ele está presente na minha vida, ele está presente em cada passo, e a fé realmente é o que nos move. Só que hoje existe um movimento de fé que está um pouco distorcido, né? Então isso faz com que eu comece a analisar a psique de cada um, porque tudo tem os 2 lados, né? Então, assim, o excesso é que é prejudicial. Então, nós estamos muito na era do excesso, né? Então, tudo é excesso. Então, percebe nessa loucura que nós estamos vivendo em Boneca Reborn, em CPI de Virgínia, tudo isso para mascarar algo que o governo não está fazendo direito, né? Então, assim, a gente precisa de ter essa consciência. Então, quando o governo, ele quer tirar a gente da situação, aí vem um boom no mercado, porque o INSS, a boneca é mais importante do que INSS, mas não é sobre política aqui. O que eu entendo é que tudo envolve uma política, e a gente ser político envolve a gente ter que ter uma alma equilibrada na energia feminina e na energia masculina. Em alguns momentos, fases da minha vida, eu tive uma energia muito masculina, e essa minha energia masculina, que eu era
Eu era sufocante, eu era mimizenta, e ao mesmo tempo eu queria dar uma voadora na pessoa quando me tirava de sério. Por quê? Porque eu estava com o meu feminino ferido. Quando eu passei a equilibrar o meu feminino junto com o meu masculino, porque em algumas situações a gente vê nitidamente o encontro das energias. Então, em algum momento a gente precisa falar mais alto, precisa ser mais dominante, precisa ser mais realizadora, mas em algum momento a gente tem que ouvir mais, falar menos, ouvir respeitar a nossa intuição, prestar a nossa intuição, aquela vozinha que fala, sabe, não devo ir, por que eu vou? Né? Então existe uma conexão maior no que eu acredito, não estou dizendo que é certo, eu acredito nessa conexão, eu acredito na intuição, e tudo isso quem faz é a mente. Então hoje nós estamos numa era onde as pessoas estão muito doentes mentalmente. O Brasil, ele é o país número 1 no ranking de ansiedade. E acredite que nós somos o 4º país do mundo a sentir raiva. Nossa. E olha que nós temos futebol como referência e carnaval como referência. Porque é isso que a imagem que nós passamos para o mundo. Entre tantas outras coisas que nós temos, agricultura, as empreendimentos, praias, as praias. Dá para uma relaxada, né? Vai e briga na natureza. Vai e briga na praia. Nós temos tudo, nós somos muito ricos, né? Nós temos aí praias magníficas. E o que acontece? Por que estamos tão estressados? Por que sentimos tanta raiva, né? Porque a gente não sabe lidar com as emoções. Porque a gente não acha que investir em terapia, em autoconhecimento, é para quem é fraco. É mentalidade, né? É mentalidade. Falta uma mudança de mentalidade. Falta uma mudança de mentalidade. Hoje, se não fosse terapeutizada, eu não estaria aqui. Sim. Porque eu tinha vergonha de falar ao microfone. Mesmo eu tendo um perfil comunicador, eu não falava. E aí a gente tem vários traumas em nossas vidas. O que são traumas? São experiências indigestas que em algum momento de nossas vidas aconteceu alguma coisa que impediu da gente fazer algo com maestria. Então a gente precisa olhar para esse trauma. Eu, por exemplo, eu tinha muito medo de água, de mar. Eu não sei nadar. Assim como eu não sei andar de bicicleta. E todas as vezes que eu entrava ao mar, eu sentia sufocamento. Eu tinha a sensação que o mar ia me puxar e que eu ia morrer. E aí eu fui levando isso para terapia, como eu tenho muitas formações, fui entendendo, e aí eu fui entrando mais profundamente dentro da minha casca, da minha essência. E aí eu entendi, fazendo a minha árvore genealógica para entender os papéis da minha família, o irmão do meu pai, ele morreu afogado no mar. Aí você fala, nossa, o que isso tem a ver? Tudo a ver. Sim. Porque a crença, ela é parte do DNA. A crença está na raiz. Então, eu tive que fazer todo um trabalho de reprogramação mental para eu tirar, ressignificar esse amaranhado da minha vida e que reflete, que faz a diferença. Aí você fala, nossa, né? Vocês podem pensar, minha louca falando isso, né? Mas isso está relacionado a quem somos nós. É importante. É super importante. E muitos donos de centros automotivos, que atuam no mercado automotivo, na autopeça, reposição, reparação, não dá importância a isso. Então ele tem uma dor, ele não sente. Sem contar que nós somos aí o segundo a ter esgotamento por estresse. Os afastamentos, eles estão crescendo cada vez mais. E isso reflete aonde? No engajamento, na ambiência. Sim, com certeza. Não é? E aí, você fala, será que saúde mental verdadeiramente é mimimi? Porque é o que eu sempre falo, com todo o dinheiro que você tem, que o ser humano tem, merecidamente ele conquistou para isso, será que ele consegue comprar a vida dele a partir do momento que ele está com uma saúde mental completamente debilitada? E o estar alto? Qual o objetivo dele? Qual a ligação de toda essa que a gente está falando aqui hoje com esse movimento tão incrível que você criou? O estar alto é estar alto, né? Então eu entendo que para eu estar alto, eu tenho que estar conectado com o alto, independente de crença.
Cada ser humano tem um alto que acredita. Eu acredito em Deus. E o alto, ele vem de autoliderança, automotivação, automotivo, autoconhecimento, autogestão, autonomia, autocontrole, autorresponsabilidade. É auto de A a Z que tem. E mediante aos settings terapêuticos, porque eu como terapeuta, eu atendo muitas pessoas diariamente. Então eu tenho aí muitas horas servidas aí com o meu servir, ouvindo, escutando. Eu entendo que é sempre as mesmas dores. Pessoas. Relacionamento. É raiva, tudo é relacionamento. Então hoje nós estamos numa era que tem muitos casais separando. Muitos casais que não se comunicam mais. Muitos pais que não se relacionam mais com os filhos. Muitos irmãos que não se relacionam porque brigam pela matéria. E o meu papel com o Estar Alto é unir a matéria e o espírito. É maravilhoso ter dinheiro. É merecedor. Sem dinheiro nós não estaríamos aqui, porque tudo aqui é dinheiro. Mas também tudo aqui é energia. Mas também tudo aqui é amor. E o Estar Alto, ele vem de encontro, porque eu sou a primeira mulher a criar e a primeira empresária do nosso setor a criar um congresso para falar de pessoas. Sim. Para falar de saúde mental e para falar de felicidade no trabalho. Porque hoje eu sou multiplicadora de felicidade. E quando eu falo felicidade, felicidade não é aquele romance. Eu estou feliz. Desejo felicidade para você no podcast. Então, muitas vezes nós temos isso desse lado romântico, romance. Mas, na realidade, felicidade é ciência. Eu estudo a ciência, estudei. Então, dentro de tudo isso, o que é a felicidade? Felicidade, para um, ela é diferente do significado para o outro. E nós precisamos respeitar. E eu lancei um livro em coautoria que é Comece pela Felicidade. Então, quando eu tiver um carro, quando eu tiver uma casa, quando a minha empresa tiver, eu vou ser feliz. Por que nós não começamos a ser felizes primeiro e todas as coisas automaticamente ela vem? Então, o Estar Alto, ele é o primeiro congresso que não se fala de empresa, não se fala de negócio, não se fala da marca, se fala de peças, fala da peça fundamental, que é a pessoa, o ser humano. Porque sem eles, nós não conseguimos fazer nada. Sem o ser humano, a gente não consegue, né? Imagine se nós somos uma empresa pequena, imagine se eu tiver 5 colaboradores afastados por burnout, por esgotamento mental. Eu não vou conseguir dar conta. Eu não vou contratar e nem formar mão de obra. Sim. Imagine se eu tiver 3 colaboradores afastados por depressão. Então, eu tenho que fazer todo um trabalho de conscientização, é isso que eu faço na minha empresa. Então, eu implementei a gestão da dor, e aí eu ouço cada colaborador, eu faço terapia com cada colaborador, e aí eu tenho a minha metodologia, que é de felicidade. Então, através da felicidade, eu trabalho muito o quê? As emoções positivas. Eu trabalho o engajamento, eu trabalho o propósito, o que faz sentido para ela. Eu trabalho o relacionamento e a realização. Então, quando a pessoa tem esses 5 pilares, que é conhecido como PERMA, que é parte da psicologia positiva, ela tem uma vida muito mais próspera, muito mais feliz e muito mais abundante. Então, o que é a felicidade? Felicidade é bem-estar. Felicidade não é alegria. Felicidade é eu encontrar e ter prazer naquilo que eu faço com muita maestria. Felicidade é a tríade do mecânico, é felicidade, entendeu? Porque nessa engrenagem você faz tudo funcionar. Então, é maravilhoso a gente ser feliz. Meu pai falava assim, não existe pessoas felizes, existem momentos felizes. Aproveite os momentos. A vida não vai ser o tempo todo rindo, não vai ser, né? Tem aqueles momentos em família, aqueles momentos de conquista profissional, aqueles momentos. Então, assim, aproveite esses momentos. Exatamente. Ele falava muito isso. E ele tem razão, porque na realidade a vida é momento e a vida é relacionamento. Então, se a gente pega um modelo de uma pessoa que está meditando,
e um que está saltitando, automaticamente, pelo semblante, você fala, quem está mais feliz? É o que está saltitando. Mas será que aquele que está saltitando, verdadeiramente a alma dele está feliz? Às vezes ele está mascarando um sentimento, que é o ego. E aquela pessoa que está ali, né, namastê, conectada com a essência, com a natureza, sem sorrir, ela está triste? Ela pode estar muito mais feliz. Sim. Porque o conceito de felicidade, ele é totalmente diferente. Então, a gente tem que multiplicar a felicidade. Entender que a felicidade, ela vai nos ajudar muito. Principalmente na ambiência, principalmente nos relacionamentos, no propósito, né? Então, sempre fala, né? Propósito é aquele produto enlatado, como uma sardinha enlatada, atum enlatado, que as pessoas falam, cada um fala o que é propósito, né? Cada um tem um conceito diferente. Para mim, existe propósito maior e propósito menor. Quando eu falo em propósito, na minha leitura mental, no que eu acredito é o amor pelo servir. Mas eu também acredito que propósito para mim é expansão. Expansão de consciência. Quanto mais eu expando, eu sou uma gestora melhor, uma ser humana melhor, uma irmã melhor, uma tia melhor, uma madrinha melhor, uma colaboradora melhor, uma líder melhor, porque eu expandi a minha consciência. Quanto mais eu expando a minha consciência, mais o meu propósito me abraça. Mas você consegue ajudar um número maior de pessoas, né? Sim. Você conseguiu abrir, você tem espaço para todo mundo. Às vezes, e isso acontece trazendo até um pouco pro nosso setor, né? Eu fui ouvindo bastante, você fala muitas coisas legais, mas eu vejo na dor do mecânico o tempo todo. Ansiedade, que nem você falou, o estresse, o lado feminino cada vez mais baixo, porque acaba interferindo em organização, acaba interferindo em como relaciona com o colaborador, como relaciona com o cliente, como relaciona com o fornecedor. Tem diversas reclamações, porque como temos autopeças, os mecânicos chegam, pô, a peça veio errada, a peça veio errada, a peça demorando muito, e quase tá sempre com nível de estresse, precisa entregar o carro, não costuma talvez trabalhar um pouco melhor a gestão de tempo, gestão, né, do pátio ali, então parece que está sempre próximo de um burnout, como você falou, né? Então como que você lida com, não só na sua oficina, mas pelo que você vê do mercado, para conscientizar essas pessoas que ele tem que ser um empresário, um mecânico empresário e não um empresidiário. Exato. E eu ouvi essa palavra esses dias, achei muito legal, porque o cara entra muito cedo, sai muito tarde, às vezes nem conseguiu terminar de fazer tudo que ele queria. Então ele fica escravo do próprio negócio e às vezes no final do mês não sobra nada de lucro, né? Exato. Qual dica que você tem para esses mecânicos, que eu acredito que são muitos que estão assistindo a gente aqui hoje? Então, tudo isso que você está falando é comum e é real. Trazendo uma fala que você trouxe do Pitucha, isso daí vou falar porque ele já falou em rede, mas o Pitucha, por exemplo, ele teve 2 burnout. Entende? Então ele é a prova viva que ele já teve. Eu já tive um AVC, 2 burnout e 2 ciclos de depressão. Então hoje o que eu posso falar, não somente para o mecânico, mas para toda a cadeia, inclusive para quem está acima, abaixo, do lado, à direita, à esquerda, não importa, para o todo olhe para você. Em primeiro lugar, é muito comum, principalmente os homens, não beberem água. Uma coisa tão simples que pode salvar é beber água. Quantos litros de água você precisa? No mínimo 2 litros. Tem mecânico que não bebe, aí tem infecção urinária. Entende? Aí vai pro hospital com uma litíase, pedra nos rins e fica lá afastado, entra no estado de mimizento. Outra coisa, muitas vezes, que é muito comum, que eu já presenciei isso, eu atendo alguns mecânicos, ele tá estressado, nervoso, preocupado, e aí eu faço uma avaliação, e quando eu vou ver os exames laboratoriais, tá tudo descompensado, tá sem vitamina, tá sem potássio, tá sem mineral no corpo, entende? E aí os neurotransmissores, eles crescem cada vez mais. Então ele vai para a dopamina. Onde que é a dopamina? Na tela. A tela é dopamina, o TikTok é a dopamina, é o remédio para alguns mecânicos, para alguns seres humanos que atuam no nosso setor. Então eles gostam, eles dão risada, eles acham que aquilo curou.
mascarou, anestesiou, mas não olhou. Então, se ele tem deficiência de potássio, de macros e micros minerais, potássio, cálcio, magnésio, falta de água, o que acontece? Ele vai ter uma doença. Tudo isso está interligado, reflete na engrenagem, reflete no cérebro. Tem muitos que eu falo assim, quanto tempo que você não vai fazer exame? Nossa, eu nunca fui. Exame de próstata, que é uma coisa muito comum, principalmente, não vai, porque tem vergonha, porque tem tabu, porque tem receita. Eu levei um médico urologista pra falar no estar alto, entende? E tem tabu. Mas assim, qual que é o valor da sua vida? O que verdadeiramente faz sentido pra você? Como que você quer envelhecer? Então, assim, o mecânico não faz atividade física. Agora, imagine assim, daqui a 80 anos, você quer ir no banheiro com cuidador ou sozinho? Então, tem que olhar para si. Esse mecânico, nesses exemplos que você trouxe, ele não dorme, ele não vive isso, aquilo, ele tá completamente dissociado, ele não se alimenta, aí todo mundo é procrastinador, porque a gente procrastina até para fazer xixi. A gente segura o xixi, que é uma coisa tão comum. O ser humano segura, e o mecânico segura muito, porque tá fazendo isso, fazendo aquilo, é quando ele esqueceu, é quando não tem o que fazer, ou ele vai pro banheiro, que é uma coisa muito comum, porque eu ouço isso nos meus setes terapêuticos. É uma coisa simples, graças a Deus que a gente faz xixi. Mas por quê? Porque não bebe água. Por quê? Porque come muito carboidrato, porque não se alimenta de forma corretamente. Sem contar que tem muitos que não tem mais aquela relação de carinho, de abraçar o filho, abraçar o pai. Quantos maridos, né, no caso vocês são irmãos, mas quantos homens e mulheres que trabalham juntos, eles não se falam durante o dia? Eles, né, o olhar, tudo isso faz com que nós tenhamos esgotamento, estresse, entendeu? Aquele toque de pegar na mão, de abraçar, de sentir o cheiro do café. Porque quando a gente sente o aroma do café, a gente está ativando os nossos neurotransmissores e faz com que nós tenhamos melhor longevidade. Quando a gente aprecia o belo, o que é apreciar o belo? Eu cheguei aqui, eu olhei elementos. Isso aqui é o belo, uma Kombi, olhar para a natureza, aterrar. Eu não tenho tempo de ir para a praia. Tá, mas quando você estiver no carro, olha alguma coisa e programa para ir ver o mar. Então, o que acontece? As pessoas, elas estão muito na era de só querer, na era do ter, e tá tudo bem a gente querer, porque a gente une espírito e matéria, só que as pessoas, elas não estão vivendo na era do ser. Porque é tendo que se tem, não é sendo que se é. Então a gente precisa cada vez mais viver no ser, viver com alma, viver com essência. E tudo começa onde? No autoconhecimento. Então, quando ele tem uma dor, quando ele tem um desconforto que ele vê, aí ele explode. Aí, se você for ver, colesterol alto, diabetes alto, entende? Aí tem ansiedade, aí tem que tomar remédio, aí tem que fazer várias coisas. Por quê? Porque ele não se preveniu. Então, aquela velha história, né, no nosso setor, o custo do cuidado é mais barato que o custo do reparo. Sim. Isso aplica-se para a saúde humana, para a saúde física, para a saúde mental, para a saúde emocional, porque tudo é emoção. Então é mais ou menos assim, nós somos seres humanos, a gente sai de manhã dirigindo no Uber, seja lá o que for. Muitos já saem atrasados. E aí se pega um congestionamento, um engarrafamento, já muda. Ele já muda o estado só porque um motociclista, ele fechou, só porque uma peça não chegou, só porque um cliente, ele veio, falou mais alto e aí ele tá desarmado. Aí começa a ter os conflitos dentro da ambiência, porque um dos maiores conflitos que nós temos é a ambiência, é a dificuldade de falar com o líder. O líder, muitas vezes, ele está muito atarefado, só que também o burnout não é culpa, como muitos taxam por aí, que é só do trabalho. Não é. Você tem que olhar lá atrás. De onde começou esse burnout? Muitas vezes começa em casa. É uma sobrecarga que não necessariamente vem do então, trabalho. algumas pessoas, alguns influenciadores acusam nós como empresários, como nós fôssemos apenas o vilão. Só que nós somos ser humano também. E aí a gente tem que entender a cadeia, a gente tem que entender o todo como funciona. Então, assim, se não tá dormindo direito, acorda de madrugada e acorda para ir fazer xixi,
já não tá com a saúde mental, já não tá com o corpo físico bom. O corpo, ele é o maior fofoqueiro. Ele fala o tempo todo conosco. A diferença está o que eu faço mediante ao que eu estou sentindo, ao que eu estou vendo e não quero ver. Eu concordo plenamente, tanto é que eu falo sempre, gente, vamos cuidar do CPF para o CNPJ prosperar. Então, assim, para você ter uma empresa de sucesso, né, para o seu trabalho, mesmo não sendo dono, sendo um profissional, mas para você ter um trabalho de sucesso, primeiro você cuida do seu CPF, que é sono, alimentação, exercício físico, família, atividade de criatividade. Então, pode ser esporte, pode ser religião, pode ser qualquer outra coisa. Busque, né, o que te move, o que te preenche, né, o que te traz essa energia boa. Então, esse lado, né, cuide do seu CPF, porque a partir desse cuidado, né, automaticamente o seu CNPJ vai prosperar, porque aí você vai para outros caminhos. Então, eu defendo muito isso, que é de dentro para fora. Né? A gente tem que buscar o cuidado. Onde está o problema? O problema não está ali, o problema está aqui dentro. Tá aí dentro. Né? A resposta, onde eu vou, o que eu vou fazer? Não, é daqui para lá. Concordo plenamente, Pri. É exatamente isso, né? Na realidade, também, vida pessoal e vida profissional não separa. É só uma única vida. Eu, como Vanessa, para mim não vejo problema nenhum eu falar de relacionamento empresarial no meu lar, numa viagem, nas minhas férias. Eu lido muito bem com isso. A diferença está o tempo que eu vou gastar minha energia para falar disso, no meu lar ou nas minhas férias. Entende? Então, tudo está o quê? No caminho do meio, no caminho do equilíbrio. E aí, quando nós abrimos nossa empresa, tá lá, razão social. Primeiro vem a razão social, depois vem o CNPJ, né? Razão social, Rodrigues XPTO, ok? Qual que é a razão social? Qual que é a razão que você tem para você ser essa pessoa, essa empresária, esse empresário que você quer ser? A gente tem que ter uma razão. Tudo tem que ter uma razão. A minha razão social é ajudar pessoas a serem mais felizes, terem uma vida com mais leveza, sentido e significado. E ricas, entendeu? Porque riqueza para um é diferente do que é riqueza para outro. Aí entra a abundância. Então, o que acontece? Nessa era, na busca incessante por dinheiro, que é uma energia maravilhosa, é emoção, eu adoro dinheiro, as pessoas estão esquecendo da base. Então, a base precisa ser fortalecida. E uma das bases mais fortalecidas, além do conhecimento, do autoconhecimento, ela chama-se gratidão. A gratidão, ela é comprovada pela ciência e pela neurociência. Quanto mais nós agradecemos, mais prósperos nós ficamos. E é muito comum ser humano esquecer de agradecer. Ou agradece de uma maneira positiva e não somente ativa, né? Então, eu sou grata pelo alimento que eu como. Tudo que você for fazer, a gente tem que dar um sentido para aquilo que a gente come. Então, obrigada, eu sou grata pelos meus olhos que permite eu enxergar. É diferente de eu falar, eu sou grata pela minha visão. Entende? Então, quando a gente coloca uma intenção, que a gente chama exercício de 3 bênçãos, que todos os dias a gente faz exercício de 3 bênçãos, tudo muda. Isso não é religião, isso não é filosofia, isso é ciência. A ciência já comprovou que pessoas que agradecem, que pessoas que são espiritualizadas, e quando eu falo espiritualizadas, eu não estou falando de religião, porque tá cheio de religioso que não é espiritualizado, tá cheio de espiritualidade que não é religioso. Então, espiritualidade é autoconhecimento, é inteligência. Então, por exemplo, fala-se muito em inteligência emocional. Eu acredito no gerenciamento das emoções. Porque a faca na mão do médico, ela cura. E a faca na mão do ladrão, ela mata. A diferença está onde? Gerenciar as emoções. Então, nós precisamos gerenciar as nossas emoções diariamente. Assim como a gente toma água. Porque tudo é emoção.
Nossa. Eu acho que a gente vai ter que fazer mais uns 4 episódios com a Vanessa, porque tem muito conteúdo, né? Lógico que a gente passou só alguns, né? E ela falou tanto de gratidão e eu tenho que lembrar que a gente tá próximo do final, né? Mas antes de agradecer a presença da Vanessa, tem alguma última pergunta pra Vanessa, um último bate-bola? Porque eu acho que eu gostaria de fazer uma pergunta assim. A nossa audiência, ela conversa com o mecânico, com o reparador, mas a gente tem uma parceria muito forte com a Escola do Mecânico. Então, tem muito aluno de mecânica, né? Então, assim, o que você daria de dica, né, para esse aluno que está se formando, que ele está ali cheio de sonhos, de ansiedade, de desejos, né? Qual dica você daria para ele? Acreditar em si mesmo em primeiro lugar. Ter autonomia e domínio sobre si. Buscar o autoconhecimento, entender quem ele é, entender a vida dele, atender ao chamado existencial, à missão de vida, por que ele escolheu estudar mecânica e por que ele quer ser mecânico. A partir do momento que ele entende isso, e ele tem que fazer essa pergunta para ele: o que me faz eu acordar todos os dias de manhã? Quando ele entende isso, ele conectou ao propósito. E o que eu vejo são muitos jovens que estão distantes do seu propósito. Outra coisa que o mecânico ele tem que fazer é sempre investir na saúde mental, na saúde emocional e no conhecimento intelectual. Tem que entender do mundo de inteligência artificial, de internet das coisas, tem que entender de pessoas, tem que ter competência técnica, competência comportamental, saber ouvir, saber calar, saber ousar e não perder a essência. Lindo, é isso mesmo, concordo plenamente. E muitos dos jovens às vezes nem sabem ainda qual que é o propósito, né? Esse que é complicado, né? Você falou que tem que seguir o seu propósito, né? Porque hoje a gente vê que cada vez mais essa geração não sabe direito. Às vezes até os mais velhos não sabem direito, os jovens menos ainda, né? Não sabe, porque a gente fica na busca do propósito. Mas o propósito, ele começa no talento. E o talento, o dom, a gente recebeu de Deus. Então, o propósito é o amor pelo servir. Se você ama aquilo que você faz e você faz aquilo que você ama, verdadeiramente você já está vivendo o seu propósito. Aí já está o propósito. Essa é super dica no final. Aí está o propósito, porque é o amor pelo servir. E nós servimos pessoas, comunidades, no nosso trabalho, aí isso é propósito. A gente precisa ser pessoas, ser humano melhores a cada dia. E tem que sempre pensar assim, que a pessoa que eu fui há 20 anos atrás tem que ser diferente da pessoa que eu fui há 10 anos, há 5 anos, do que eu fui ontem e do que eu vou ser amanhã. É uma caminhada. É uma caminhada, é uma jornada. A gente tem que evoluir todos os dias. E como que a gente evolui? Olhando para dentro. Olhando para dentro. Ficou essa a grande mensagem, né, pessoal? Olhando para dentro, é o que eu falo sempre. Vamos cuidar do CPF para o CNPJ prosperar. Iva, muito obrigada. Eu gratidão por estar aqui. Por dividir o seu conhecimento com a gente. Uma honra, parabéns. Continuem vivendo o seu propósito de alma, que é isso que vocês curam muitas almas. Vamos prosperar na reparação automotiva. E a você que acompanha a gente até aqui, deixe seu like, encaminhe esse vídeo aí para quem você acha que também precisa ouvir um pouco mais sobre propósito, sobre a mente humana, sobre cura. Tem muito conteúdo valioso nesse nosso episódio de hoje, tá bom? E siga a Tríade do Mecânico nas redes sociais. Um grande abraço a todos e até a próxima. Tchau, pessoal. Até a próxima.